Irmãos amados, seminaristas, a paz do Senhor Jesus, conforme eu havia prometido, estou lançando os vídeos, a videoaula, e a nossa videoaula de hoje está baseado na página 35 até a página 40 da nossa apostila de Teologia Sistemática 4, Doutrina da Igreja ou Eclesiologia é o título. Então nós temos como texto base Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, irmãos, a igreja ela tem dois aspectos. Primeiro, ela é uma igreja universal, como eu havia explicado para vocês na aula passada, pessoalmente, que a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela tem um aspecto católico, não católico romano, mas católico no sentido de igreja universal. É a igreja do Senhor Jesus espalhada pelos quatro cantos da terra, em todos os países do mundo. Ela não é uma instituição, ela não é simplesmente uma aglomeração de pessoas em torno de um templo, mas ela pode estar em lugares onde o evangelho é proibido, onde as pessoas se reúnem de forma secreta, escondida em países do qual é proibido a pregação do evangelho, como países islâmicos, como países comunistas e alguns lugares da Índia, onde há perseguição contra os cristãos e etc. E também em lugares onde a igreja ela prega com toda liberdade, como no Ocidente, né? No Brasil e nos países do Ocidente. Então ela é uma igreja universal e ela é uma igreja visível, visível no sentido de que são pessoas que se reúnem em uma instituição, se reúnem em um templo, com toda a acomodação, com todo o conforto, para ali estarem orando, compartilhando o ensino da palavra de Deus e praticando obras comunitárias, né? Então, a igreja ela é baseada na koinonia, é um termo grego, koinonia, que significa comunhão, ou seja, comum a todos, ou seja, é baseado na raiz da palavra koinoneu, que também é uma palavra grega, que significa atos de generosidade. Não esqueçam disso, tá, irmãos? Que a palavra koinonia, ela provém da palavra koinoneu, e ela tem como origem a palavra generosidade. São atos de pessoas que agem de forma generosa, altruísta, bondosa, motivadas pelo amor umas para com as outras. Era dessa forma que a igreja primitiva ela agia no seu primeiro período. Então, ela se expressa de duas formas. Ela se expressa como uma comunidade de vivência da fé, né? Como está na nossa apostila, e também como uma comunidade que expressa a comunhão cristã. Eu vou falar desses dois aspectos e vou encerrar esse vídeo depois que eu terminar de explicar esses dois tópicos, ok? Para a gente passar para um outro vídeo. Então vamos lá, uma comunidade que expressa a vivência da fé. Abram em Atos capítulo 2, versículo 42 e leiam comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observem aqui, irmãos, esses três aspectos aqui da comunhão, tá? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso era a vivência da fé, eles viviam a fé era prática. A fé não era somente algo, digamos assim, abstrato. A fé, além dela ser abstrata, ela se tornava algo concreto nas ações dos cristãos, dentro da koinonia, da comunhão, da generosidade entre eles. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles não podiam incorporar no seu ensino nenhum tipo de ensino que não fosse aquele que Jesus Cristo deu aos apóstolos, e os apóstolos estavam ensinando a eles. Então eles mantinham-se fiel
a todo ensino, toda instrução, toda pregação dos apóstolos. Aquilo que tivesse fora daquilo que Pedro, João, Tiago, Paulo, qualquer um dos apóstolos havia ensinado para eles, qualquer ensino que eles detectassem como ensino estranho, fora do contexto daquilo que estava sendo ensinado por Jesus e pelos apóstolos, eles descartavam, eles não aceitavam. Então só o que valia era a doutrina dos apóstolos. Outra era a comunhão no partir do pão. Então eles dividiam as suas refeições. Eles traziam as refeições para as suas festas ágapes, as festas de amor, como eu expliquei para vocês. Todos os primeiros dias da semana, no nosso domingo, no caso, eles se reuniam de casa em casa e ali eles faziam juntos suas refeições, eles comiam, se banqueteavam e não havia aquela individualidade de que os mais ricos tinham seus banquetes separados dos mais pobres. Isso só aconteceu com a igreja de Coríntios, mais tarde, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 11, reprovando essa ação. Mas até aqui não existia isso. Ou seja, tanto ricos como pobres, eles banqueteavam juntos, dividiam suas refeições, unidos, não é? Sem acepção de pessoas, sem exclusão. E o outro aspecto também, o terceiro, é que eles perseveravam na oração. Era uma comunidade que, além de ter ações de dividir o pão, de repartir o que tinham, de eliminar toda necessidade, não é? De ter uma assistência social maravilhosa, eficaz. Eles também eram um povo que oravam, estavam ali buscando a Deus e orando. Então, nós observamos aqui 3 aspectos, nessa comunidade que expressa a vivência de fé, como está na nossa página 36, Ou seja, vamos repetir, perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudavam a palavra, se interessavam pelo estudo da palavra, praticavam obras de amor, de caridade, obras sociais, partiam pão e oravam, buscavam a Deus em oração. Então, irmãos, não esqueçam disso, isso vai cair na prova. E no 5.2, na página 39, também é uma comunidade que expressa comunhão cristã. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, irmãos, eles dividiam a carga um dos outros, eles eram muito unidos, era uma unidade na adversidade, eram pessoas de diversas classes sociais. Ali havia fariseus convertidos, líderes religiosos convertidos, pescadores convertidos, gregos, romanos convertidos, cananeus, sírios, judeus. Ali havia uma diversidade de pessoas, mas todos estavam unânimes, uma união perfeita em Cristo, tá? E eles viviam a koinonia perfeitamente, irmão, de forma perfeita. Era algo que realmente os colocavam numa posição de luz, numa posição de exemplo para toda a sociedade que eles viviam, ok? Então eu encerro por enquanto o vídeo aqui, tá? E vou mandar daqui a pouco o próximo vídeo, ok?